capítulo 1. Hoje eu quero finalizar o verso 16 e o verso 17. E depois que você abrir em Romanos capítulo 1, você vai voltar, para o Antigo Testamento, ali no finalzinho, e tem um livro chamado Livro de Abacuque. Você vai deixar aberto no capítulo 2 de Abacuque, tá bom? Abra aí, no nome do Senhor Jesus. Dai-nos a entender mais do que eu possa falar, porque aqui, meu Deus, vai revelações que só o Teu Espírito pode nos mostrar e nos fazer compreender como isso é importante nos dias atuais. Então, abra os nossos olhos espirituais, abra os nossos ouvidos espirituais, dai-nos ouvidos que ouçam, dai-nos olhos que vejam, e vejam além da letra simplesmente, que venhamos poder extrair o Espírito da Tua Palavra, no nome do nosso Senhor Jesus. Repreenda todo espírito de confusão e de desentendimento ou de impedimento para a compreensão da Tua Palavra. E quem crê diga amém e graças a Deus. Amém? Romanos capítulo 1, eu vou ler hoje e vou finalizar o verso 16 e o verso 17. Porém, vou ler a partir do verso 14 para você pegar o que nós temos falado até aqui. Então,
diz assim, Romanos capítulo 1, a partir do verso 14: eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, e assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Graças a Deus. Nós falávamos semana passada sobre o verso 16, e eu quero aqui trazer algumas lembranças para que você possa se situar no que nós temos falado. Semana passada nós lemos o verso 16 que diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então Paulo começa dizendo nesse verso 16 que ele não se envergonha do evangelho. Ora, por que alguém vai dizer não me envergonho de algo, ou de alguém, ou de alguma coisa? Certamente é porque essa pessoa está sendo envergonhada, e a forma dessa pessoa vencer essa vergonha é ela dizer e rebater e afirmar: não me envergonho. Ou seja, você quer me envergonhar porque eu estou pregando o evangelho de Cristo. E como a gente pôde ver semana passada, Paulo em Coríntios diz que ele era tido já naquela época como um lixo, como a escória, como o fim de tudo. Ou seja, Paulo foi humilhado de todas as maneiras possíveis que você possa imaginar. Que um homem e uma mulher que decide pregar o evangelho é humilhado. Paulo foi humilhado de todas as maneiras, e cada vez queriam humilhá-lo mais. E qual é a forma dele se defender de tamanha humilhação? Ele simplesmente diz: eu não me envergonho. Vocês querem fazer eu passar vergonha, mas eu não me envergonho. Ou seja, eu não tenho vergonha do que eu estou pregando, eu não tenho vergonha da vida que eu estou levando, eu não tenho vergonha da fé que eu estou tendo, da crença que eu estou praticando, eu não tenho vergonha. E ele diz: e quanto a mim, eu estou pronto para ir a Roma levar esse evangelho, e pode vir o que vier. E eu acho que ele já estava adivinhando, profetizando, porque o que vem dali para frente não é brincadeira. Paulo esperava chegar em Roma de uma maneira e chegou totalmente de outra. E tudo por quê? Porque o mundo trabalhava como trabalha hoje para envergonhar aqueles que querem falar de Deus. Compreende ou não? Então a forma de Paulo vencer a vergonha que faziam a ele era dizer: eu não me envergonho. Pode querer me humilhar, mas eu não vou me sentir humilhado. Por quê? Porque é uma honra passar o que eu estou passando por causa de Cristo. Eu lembrei aqui as pessoas que quando eu abracei a fé e eu larguei tudo para pregar o evangelho, eu ficava lá na igreja, na porta, logo cedinho, evangelizando as pessoas. E muitas das pessoas que passavam olhavam para mim e via eu ali, um menino novo, jovem, entregando convites, jornais, evangelizando, e muitos diziam assim: meu filho, vai caçar o que fazer, meu filho, você não tem o que fazer não, para com isso, vai arrumar um trabalho, vai caçar algo que te dê futuro. Em outras palavras, isso aí não tem futuro nenhum, você é um alienado, você está totalmente numa bolha. Meu filho, caça o que fazer,
mais normais, porque outros diziam: ô ladrão, vai caçar o que fazer em vez de ficar roubando as pessoas. E elas faziam como uma forma de querer intimidar, de querer envergonhar. Porque quando você fala isso, quem está ali perto para olhar. Quem que ele está chamando de ladrão? Quem que ele está dizendo que não tem o que fazer? Quem que essa pessoa está dizendo que não tem ocupação? E aí está lá o pastor evangelizando, como se fosse uma vergonha o que nós estávamos fazendo. Por quê? Porque essa é a maneira que o diabo encontrou de tentar parar os que desejam levar o evangelho. Porque quem recebeu a graça de Deus se tornou devedor. Devedor de Deus? Não, devedor daquelas pessoas que são ignorantes, bárbaras ou até sábias, porém ainda não foram alcançadas pelo evangelho. E como eu, que fui alcançado pelo evangelho, não merecia ter recebido essa graça, mas recebi, então eu sou agora um devedor dessas pessoas que também não merecem. Mas como eu não mereci e recebi, eu vou levar elas. Amém, pessoal? Foi o que Pedro disse: de graça recebi, de graça vos dou, de graça vos dou. Ou seja, eu tenho uma dívida, eu tenho que dar esse evangelho e levar. E por que a vergonha? Porque as pessoas não queriam receber o evangelho. Ou seja, Paulo, devedor, decide pagar a dívida, resolve pagar a dívida ao levar o evangelho para aquelas pessoas, mas aquelas pessoas não querem receber. Então tentam humilhá-lo de todas as maneiras. Compreende ou não? Mas Paulo diz: eu não me envergonho. Tem pessoas que têm vergonha até de dizer que veio na igreja. Tem pessoas que dão até desculpa para o marido, para o filho. Como eu já vi senhoras que dizem assim: pastor, eu estou aqui hoje, mas meu marido nem sonha que eu estou aqui. Eu falei que ia no mercado. Eu falei que ia no mercado e vim para a igreja. Vocês estão entendendo ou não? As pessoas, de alguma maneira, por serem, como é que eu poderia dizer, apertadas, são confrontadas, pressionadas a sentir vergonha do evangelho, e muitas sentem. Nós não podemos sentir vergonha, não do evangelho. Eu sentia vergonha do que eu fazia lá atrás. Isso eu teria total vergonha até de falar, mas do evangelho, da palavra de Deus, não me envergonho. Fui claro ou não? E ele diz por que também ele não se envergonha. Ele diz: por que não me envergonho do evangelho de Cristo? Repete comigo: pois é o poder de Deus para a salvação. Observe, o evangelho é o poder de Deus para... Não é o poder de Deus para a prosperidade, não é o poder de Deus para a libertação, não é o poder de Deus para a conversão, é o poder de Deus para... Agora, o evangelho não prospera? Prospera. O evangelho não liberta? Liberta. O evangelho não converte as pessoas? Mas por que ele diz o evangelho é o poder para a salvação? Porque, meu caro, eu vou ser bem direto aqui hoje. A maçonaria prospera. Vocês sabiam disso ou não? E qualquer outra religião converte. O islamismo, o islã converte pessoas que nem o cristianismo consegue, da maneira que eles fazem. Porque eles convertem pessoas de tal maneira que elas têm coragem de entrar no avião e levar esse avião direto para as Torres Gêmeas, se chocar e matar pessoas, se matar por causa de uma crença. Então a religião converte pessoas. E religião há muitas aí, várias. Então ele é direto ao dizer: o evangelho é o poder, é o maior poder que existe, é o evangelho. O poder é isso aqui.
não é ser presidente dos Estados Unidos, é um poder grandioso, da Rússia, da China, mas o maior poder está aqui, no Evangelho, porque o poder que esses homens têm é para destruição, e destruição em massa nos dias atuais. Uma bomba que eles jogarem, eles acabam com tudo. É o poder que eles têm, e um fica ameaçando o outro, dizendo: se você vier, eu também tenho aqui as minhas. Já o Evangelho é poder de transformação, reconstrução, conversão. Pega uma família no lixo, no pó, e restaura e traz ela de forma gloriosa para ser testemunho do poder de Deus. Pega o endemoniado que se jogava uma hora no fogo, outra hora na água, e transforma ao ponto dele sentar na cadeira do lado de Jesus e começar a conversar como uma pessoa normal, e todo mundo olhar e ficar de boca aberta. Mas é aquele lá que ficava se jogando? Está conversando direitinho assim, perfeitamente. Esse é o poder do Evangelho. Vocês estão entendendo ou não? Esse é o maior poder. E o poder do Evangelho é para salvação. Por quê? Qualquer religião pode te prosperar, pode te converter a ela. Só o Evangelho pode te salvar. Não existe essa história de todos os caminhos te levam a Deus. Não. Só um caminho. E esse caminho chama-se o que, pessoal? Jesus. Jesus por meio do seu próprio Evangelho. Evangelho esse de cruz. Então, o Evangelho é o poder para a salvação. É onde se encontra a salvação. Fora dele não há outro. E eu falava também, para que vocês todos entendam, sobre as religiões que cada vez vêm mais se propagando, de maneira que pregam até a salvação, mas não apenas como Jesus sendo o suficiente, a graça do Deus Pai como suficiente. Não, são religiões que colocam a salvação em Cristo, pelo que Ele fez na cruz, porém precisa de mais alguma coisa por cima para poder completar. Como quem diz assim: Jesus salva, mas se você não se batizar, você não é salvo. Ora, então não é só Jesus, é Jesus mais o batismo. Porém, é claro que se você se converte, você vai se batizar, mas não é o fato de você se batizar que vai garantir sua salvação. Porque você pode se batizar hoje e estar amanhã fazendo tudo. Não batizei, pastor, como se fosse um escape. Batizado eu fui. Só não foi transformado pela graça, que é o que te salva. Então ele diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Do judeu primeiro, porque para eles foram feita a promessa, o povo eleito de Deus. Grego é porque nós viemos depois. Todos somos como os gregos, os que vieram após a eleição de Deus do povo judeu. Deus em Cristo abriu uma porta para que todos nós fôssemos então enxertados em Cristo Jesus. Compreende ou não? E nós o fazemos, o alcançamos pela fé. Agora, para nós finalizarmos hoje o verso 17, adentrarmos nessa visão de hoje, eu quero finalizar o que eu não falei semana passada, sobre esse verso 16 ainda, quando ele diz: pois é o poder de Deus para salvação. Ora, salvação do quê? E por que eu preciso ser salvo? Por que você precisa ser salvo? E é isso que você vai ver que faz muitas pessoas desdenharem do Evangelho, porque elas pensam assim: mas salvo do quê? Você salvo do quê? Mas você, que salvação? Não existe. Céu e inferno é aqui. Salvar do quê? Passa a sua página aí para o capítulo 2 de Romanos. Romanos capítulo 2, versículo 5.
diz assim, ó: mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo. Então o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Mas salvação do quê? Salvação da ira de Deus. Olha aqui, pastor, Deus está irado. Irado com o que, pastor? Com o meu, com o seu, com os nossos pecados. Deus é santo, santíssimo. E Deus não pode ver o mal, Deus não pode ver o pecado, ou seja, Deus não pode olhar para nós e ver o pecado em nós. Ele é santo. Então há uma ira, e essa ira vai ser derramada no dia do juízo. E Paulo diz, segundo a dureza, ou seja, a pessoa que tem um coração duro, ele diz o coração impenitente, ou seja, é aquele coração que a palavra não entra, a palavra não tem acesso, porque aonde a palavra tem acesso, a palavra é a semente, meu caro. Aonde você planta a semente vai dar frutos. Se não está dando frutos, é porque aquela palavra não caiu na boa terra, caiu numa terra cheio de espinho, cheio de abrolhos, cheio de, de uma terra estéril, ou não ficou dentro da terra, ficou do lado de fora e morreu a semente. Porque quando a palavra, que é a semente, entra, ela produz fruto. Mas Paulo está dizendo, mas segundo a dureza do teu coração, você se tornou impenitente, ou seja, você não consegue ser transformado por esse evangelho, por essa palavra. Então você está entesourando ira para o dia da ira. E é forte, porque a Bíblia diz assim, ó: irai-vos e não, porque a nossa ira é injusta. Nós somos injustos. A ira de Deus é justa. A ira de Deus é justíssima. E nós temos que abrir os olhos para isso. Por quê? Porque Deus já mostrou a sua ira quando acabou com toda a raça humana no dilúvio, como queimou Sodoma e Gomorra. Ele já mostrou a ira dele. Aí alguém diz, não, mas foi lá atrás, pastor. Mas no Novo Testamento, como em Apocalipse, como em Mateus, Jesus fala do dia do juízo final. E ele diz que nesse dia a ira de Deus vai ser derramada sobre todos aqueles que viveram uma vida totalmente diferente do evangelho que receberam. Recebi um evangelho e eu vivi de outra maneira. Eu estou entesourando ira para o dia da ira. Haverá um dia cuja ira de Deus vai descer novamente, só que dessa vez total. Se lá foi parcial e deixou 8 sobreviverem dentro da arca, e se Sodoma e Gomorra ele deixou o Ló e a família sair, no dia em que Deus colocar do lado direito os salvos, do lado esquerdo os que não foram salvos, a ira deles será derramada. Foi claro, pessoal? Vocês compreendem isso ou não? E quem tesoura a ira para o dia da ira é o homem, é o ser humano. Por quê? Porque recebeu o evangelho de um jeito e decidiu mesmo assim viver de outro jeito. E entenda isso aqui, ó. Entenda. Ele tesoura ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Ou seja, é aquela pessoa que está acumulando pecado em cima de pecado, pecado em cima de pecado, e vai acumulando,
e isso uma hora vai transbordar. Vai transbordar. E quando transbordar, vai cair sobre a própria pessoa. Fui claro? Sim ou não? Para você entender isso, volta lá. Porque no verso 17, e aqui nós lemos a partir de agora, esse verso que nós ainda não tínhamos adentrado nele, diz assim: porque nele o quê? O Evangelho. Porque nele quem? O Evangelho. Porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus. Olha que coisa que nos deixa confusa, aparentemente. Porque o Evangelho é o poder para salvar, mas no Evangelho se descobre a justiça de quem? De Deus. E se no Evangelho descobre a justiça de Deus, descobre também que eu não sou justo para receber esse Evangelho. Eu não sou digno de receber o Evangelho. Se o Evangelho vai revelar a justiça de Deus, o mesmo Evangelho vai revelar todas as minhas injustiças, todas as minhas imperfeições. Compreende ou não? E nós temos arroto de imperfeições. Compreende, pessoal? Se alguém chegar e dizer assim: ô Roberto, você olha, está errando nisso, você está falhando nisso, eu vou reconhecer e vou dizer, vou mudar, preciso mudar, mas vou ser bem honesto, você foi até legal comigo, porque você está apontando 2, 3, 4 erros, eu tenho centenas, eu tenho dezenas, e quando eu me aproximo desse Evangelho, descobre-se nele a justiça de Deus e descobre-se a minha injustiça. Compreende ou não? Porque nós somos injustos, somos pessoal miseráveis, pecadores. Para você ter uma noção, Isaías chama a nossa justiça, a justiça que nós, sabe, quando nós somos pessoas corretas, vocês são corretos, sim ou não? Pessoal, você busca ser correto? Você não busca andar direitinho aí na linha, como diria o outro? Meu pai dizia: anda na linha, menino, anda na linha, bicho, até osso, dá osso aí, anda na linha. Não é assim que a gente procura andar? Então Isaías diz: quando você estiver nessa linha, se estiver retinho, correto, se estiver assim, aos seus olhos, perfeito, ele vai dizer assim: a sua justiça é como um trapo imundo. Sua justiça é um trapo imundo. A nossa justiça é um trapo imundo. De maneira que tudo que há de bom em mim, se você chegar e dizer assim: olha, vou convidar alguém para ir na igreja, e vou dizer assim: olha, vamos lá, porque o pastor Roberto que está lá, é isso, é aquilo outro, aí você fala só coisa boa, não é de mim. Você está falando da graça de Deus que trabalha em mim, porque eu sou tão pecador, miserável como a senhora, o Senhor, e talvez até mais. Vocês estão entendendo ou não? Então, como assim o Evangelho salva, mas ao mesmo tempo ele é aonde se descobre a justiça de Deus? Então eu estou perdido. Eu estou perdido porque eu não sou justo. Pelo contrário, eu sou injusto. E é aqui que entra o poder da justificação. Por quê? Porque eu não sou justo, e a maneira que eu vou poder encontrar justiça não é: olha, agora eu vou fazer mais coisas boas do que má, agora eu vou fazer 20 coisas boas para cada uma errada que eu fizer. Não é assim que eu vou encontrar justiça. Não, agora eu vou começar a me policiar, me consertar cada vez mais. Não é assim que eu vou encontrar justiça. Nas minhas obras, eu vou precisar de uma justiça que eu não tenho.
e que só Deus tem, e que só Ele, no Filho dele, pode me dar. Vocês estão entendendo? Isso é muito revelador, no sentido que Deus não pode ver o pecado, e nós somos pecadores. Deus busca justiça, nós não temos. Então o próprio Deus que busca justiça é o próprio Deus que nos justifica. Vocês estão entendendo ou não? E Ele justifica aonde? Na cruz, com o Filho dele. Por quê? Um juiz, ele não tem o poder de perdoar ninguém. O poder dele é de fazer justiça. E a justiça seria nós sermos salvos ou sermos condenados? Claro que condenados. Agora, como que então Ele nos salva? Ora, colocando em Jesus a nossa condenação. Então o seu pecado, o meu pecado, ele não ficou sem justiça. Ele está justificado em Cristo. Agora, olha que coisa forte. O ato de justificação é exatamente isso, um ato. Não é um processo aonde você é justificado hoje, amanhã e depois aos pouquinhos. Não. O ato de justificação é ponto. Está justificado e acabou. Mas eu vou continuar pecando? Vai. Mas em Cristo, o ato de justificação já foi realizado. Compreende ou não? Diferente, por exemplo, para você aprender, do pecado. Deus nos libertou do pecado, mas nós ainda continuamos na presença do pecado. Ou não é assim? Sim ou não? Eu não sou mais dominado pelo pecado, pelo vício, prostituição, pornografia, mentira, sujeira. Não, Ele me libertou do pecado. Eu estou livre do pecado, porém, eu ainda estou na presença do pecado. É um processo de santificação. Ele me libertou do pecado e lá na frente, daqui a pouco, Ele vai me tirar da presença do pecado. Agora, o ato de justificação, não. Quando você crê nesse Evangelho, quando esse Evangelho toma conta do seu ser, ao ponto de você viver pela obediência da fé, e viver na fé por meio da obediência, você é justificado. É um ato irrevogável. Não tem como mais voltar atrás. Compreende ou não? É um ato de justificação. Está justificado. Isso quer dizer o quê? Que agora eu posso pecar à vontade? Não. Porque quem foi justificado foi transformado. Quem foi transformado foi lavado. E quem foi lavado não quer voltar para a sujeira. Isso é uma situação, eu diria, automática. Então ele diz no verso 17: porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus. De fé, o quê? Em fé. Primeira vez que se tem esse relato de fé em fé é lá em Abacuque. Vai lá em Abacuque. Paulo aqui ele está citando as escrituras que está em Abacuque capítulo 2, versículo 4. E é importante você entender isso para você compreender em que posição Abacuque revela essa palavra. Capítulo 2, verso 4, diz assim, olha o que Abacuque diz, o profeta diz: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, ponto vírgula, mas o justo
pela sua fé o quê? Viverá. Presta atenção. Existe um ponto e uma vírgula aqui que faz total separação dos que viviam pela fé em Cristo, do que aqueles que viviam pelas obras. Ele diz no verso 4: eis que a sua alma está orgulhosa, vírgula, não é reta onde? Olha aqui, pastor, nessa época Deus estava castigando o povo pela rebeldia, pelo pecado, pela vida totalmente em transgressão à palavra de Deus. E Abacuque diz: vocês, a alma de vocês está orgulhosa, e não é reta nele, ou seja, e não é reta perante Deus. É aquela pessoa que ela faz duas coisas boas para cada uma ruim, e ela diz: está vendo as duas coisas boas que eu fiz? Pelo menos eu fiz. Nós chamaríamos hoje dos políticos que temos, né? É o tal do faço, ou roubo, mas eu faço. Não era o lema do Maluf? Eu roubo, mas eu faço. Ou seja, eu faço, mas eu apronto, mas eu faço. E orgulhoso disso, orgulhoso de quem está vivendo uma vida que não é reta, mas por umas boas ações se acha no direito de dizer assim: está tudo certo. E Abacuque diz: não, meu amigo, não está certo isso. Ele diz: eis que a sua alma está orgulhosa e não é reta nele, vírgula, mas o justo pela sua fé viverá. Em outras palavras, no meio do cristianismo desde sempre, e no meio do povo de Deus desde sempre, desde Abraão, pai da fé, quando Deus diz: pela fé Abraão foi justificado, pela fé, desde sempre houve aqueles que viviam pela fé, daqueles que viviam pelas suas obras e queriam nelas ser tido como tudo certo. Não, meu caro, nós não somos salvos por nossas obras, porque eu repito, nós somos injustos, pecadores, falhos. Você sabia que na sua cabeça passa 10.000 pensamentos por dia? Você sabia disso, pessoal? Quem sabia aí? É que você já ouviu falar, né? Imagina que você é um santo. Imagina que a senhora é uma santa. E de 10.000 pensamentos, só 3 não prestam durante o dia todo. Você já seria um santo. 10.000 pensamentos, só 3 ruim? Que isso? Aí eu te pergunto, 3 tem quantos dias o ano? Coloca 365 vezes 3. Vamos arredondar aí uns 1.000. Os 1.000 pensamentos ruins durante o ano, você seria maravilhoso já. Agora imagina você viver 60 anos. 70, 80 vezes 1.000, vai dar quantos mil? 80.000 pecados. Você acha que você é justo? Você acha que você pode, com suas obras, reparar tudo isso? Não tem como. Então, nós vivemos pela fé, pela dependência da graça de Deus. Foi claro ou não? Então, aqui o Evangelho é o poder de Deus para salvar a todo aquele que crê, porém, esse mesmo Evangelho traz a justiça de Deus, mostra que nós não somos justos, e mostra que nós precisamos da justiça dele. Por quê? Abacuque ainda aí, você já está em Abacuque mesmo? Falta um pouquinho, Abacuque 1, verso 13. O que eu acabei de falar, você deixa gravado aí, porque
é importante você ler isso e saber disso. Abacuque 1, verso 13. Tu és tão puro. Olha Abacuque, profeta, falando com Deus, orando. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Então, se Deus olhar para mim, Ele vai ver o quê? O mal. E Ele não pode ver o mal. Então, olha aqui, pastor. Isso aqui é justificação. Para você entender. Eu sou isso aqui, pecador. E Deus não pode ver o meu pecado. Então, o que Ele faz? Por meio da graça dele em Cristo Jesus, Ele mesmo, que é justo, me justifica. Ou seja, Ele pega a justiça que é dele, através do Filho dele, e me cobre com a justiça dele. Então, meu caro, Deus pode olhar. Amém, pessoal? Porque eu sou justo, sou bom demais, tenho só 3 pensamentos ruins. Quem dera, 10, 3. Então Ele justifica a minha pessoa, a sua pessoa. E com essa justiça que me cobre, eu vou aonde tenho que ir e eu prego o Evangelho. Por quê? Porque eu não sou merecedor dessa justiça. Então eu levo justiça para essas pessoas por meio do Evangelho, porque ninguém merece, ninguém, nem bárbaro, nem sábio, nem inteligente, nem ignorante, ninguém merece, mas aqueles ao qual Deus alcançou com a sua graça, se torna devedor para com os outros que ainda não alcançou. Agora, para a gente finalizar, no verso 17 lá de Romanos capítulo 1, porque nele se descobre a justiça de quem? De Deus, de fé em fé. Isso aqui tem muitas interpretações de fé em fé. Eu tenho, por exemplo, uma bem simples, que eu sempre preguei ao longo dos anos, que é de fé em fé, ou seja, estou na fé hoje, estou na fé amanhã. Amém, pessoal? De fé em fé. Nesse caso, já se vão 23 anos, de ano em ano, de fé em fé. Estou na fé o ano passado, o ano retrasado, estou na fé esse ano, vou estar no ano que vem também, de fé. Mas, quando a gente mergulha na palavra, a gente compreende que, às vezes, a gente não vai estar na fé todo dia. Ou não é assim? Ou todo dia você está na fé, todo dia você está no clamor, na fé, tacando fogo em tudo e jogando para cima. Hein, pessoal? Tem dia, meu cara, que olhar para você dá medo, que você está no fogo, né? E tem dia que olhar para você e fala assim, está bravo, hein? Levanta aí, criatura, pelo amor de Deus. Ou não é? Então, de fé em fé, eu poderia, e eu creio muito mais em versículo 5 desse Romanos 1, pelo qual recebemos a graça, o apostolado para a obediência. Eu creio muito mais na obediência. De obediência em... Por quê? Porque, pessoal, você pode não estar na fé todos os dias, mas quando você é de Deus, mesmo sem estar na fé todos os dias, você todos os dias procura obedecer. Todos os dias você procura estar na obediência. Agora eu não estou com aquela fé lá em cima não, mas estou obedecendo. E eu pensando sobre isso, olha como é forte. Pedro, cheio de fé, o homem, o discípulo de mais fé possível que você possa imaginar. Esse homem com a fé passou a noite toda pescando e joga a rede para um lado para o outro e não pegou. Aí chega no final do dia, como é que está a fé de Pedro? Acabou. Mas já usou a fé toda e com toda a fé não pescou. Aí Jesus vem e diz: Pedro, faze-te ao
profissional que era, disse: não, Senhor, eu já fiz à noite. Em outras palavras, ó a fé de Pedro. Quem estava com a fé à noite, de manhã já estava o quê? Tanto que a Bíblia diz que ele já estava lavando as redes. Aí Jesus vem e diz: Pedro, vai ao mar alto, faça a direita. Ele fala: Senhor, a noite toda lançamos, não apanhamos nada. Agora, olha o segredo. Mas sobre a tua palavra, ou seja, fé não tem mais não. Hoje a fé por hoje já acabou. Já até lavei a rede, já guardei a rede. Mas pela obediência da palavra, eu vou fazer de novo. Não é forte? O homem de Deus, a mulher de Deus tem que viver na obediência, dia após dia. Vai ter dia com fé, vai ter dia sem fé, vai ter dia que a fé vai estar lá em cima, vai ter dia que vai estar só o café. E olha lá. Porque até a hora tem dia que até o pó acaba. Ontem mesmo eu acordei com muita fé. Agora eu vou tomar um café. Coloquei água para ferver. Cadê o pó? Acabou. Acaba, meu. Cadê que acaba o pó? Acaba a fé. Você fala assim: ah, meu Deus, vai sem fé mesmo. Vai na obediência. Agora olha o segredo. A obediência é onde está o quê? A fé está na obediência. A obediência está na fé e a fé está na obediência. Então não é só a fé, a obediência. Porque no dia que Pedro faltou fé, ele obedeceu. A obediência fez a fé dele ir para onde? Ao ponto de Jesus falar: Pedro, agora que você pescou, larga tudo e vem. Ele pensou quantas vezes? Nenhuma. A fé estava onde? A obediência leva a sua fé. A sua fé mostra a sua obediência leva a sua fé. Se você não obedece a Deus, a sua fé vai para o ralo. Mesmo porque, se você não vive na obediência, você vai estar em rota de colisão com o pecado. Vai se chocar com o pecado. No pecado, você não tem fé. O pecado tira a sua fé. O pecado, eu já vi o pecado tirar a fé das pessoas até para orar. Às vezes você vê a pessoa orando, clamando, está na fé, está ali, está direita com Deus. Mas tem gente que daqui a pouco, do nada, nem para orar tem mais força. Pecado. Pecado suga. Compreende ou não? Então ele diz: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Ou poderíamos dizer, de obediência em obediência. Ou poderíamos dizer, na fé hoje e na fé. Porque tem gente também que é assim: uma hora está na fé, eu creio em tudo, e daqui para outro dia não creio mais em nada. Vocês estão entendendo ou não? Tem gente que é desse jeito, é com a onda do mar. Não, meu caro, eu posso ter dias ruins. Jesus disse que nós teríamos dias maus, mas eu posso dar café devagarzinho, mas está ali ainda. Está ali, estou na obediência. Agora, creio, não creio, não, vai arrebentar, já abandonei tudo. Olha, como assim? Não, o Evangelho nos salva para vivermos uma vida de fé em fé, de obediência em obediência, como está escrito: mas o justo viverá pela... Quem é justo? Tem algum justo? Em Cristo você é justificado. Diga: em Cristo eu sou justificado. Fique de pé, justos. Em Cristo a senhora é justa. Pelos seus méritos? Não. Pelo que Cristo fez na cruz, nós somos justos. E aqui vai uma visão para que vocês entendam o porquê que o mundo tenta envergonhar a gente, envergonhar o Evangelho, que tenta te coagir para você ficar num cantinho, sabe? Como quem não dá opinião, como quem não fala do Evangelho, porque você se sente intimidada por essas pessoas incrédulas, perturbadas às vezes.
Porque nós no Evangelho somos justificados. Eles, sem evangelhos, não são justificados. Então o que eles tentam? Eles tentam se auto-justificar. Você vê quem é famoso aí fora, por exemplo, apronta e desapronta e tenta se justificar. Como? Ele vai lá no hospital do câncer, por exemplo, e doa 1 milhão. Vai lá no outro e doa mais tanto e mais X. E daqui a pouco ele diz: mas ninguém vê as obras que eu faço, as coisas boas que eu faço, porque eu não falo para ninguém. Já querendo falar. Porque as pessoas querem se justificar de um jeito ou de outro. E nós não precisamos. O justo não se justifica. Por que o justo não se justifica? Porque a justiça que há nele não é dele, é do Senhor. Então eu não vou me justificar, porque a justiça que está sobre mim não é minha, é do meu Senhor. Então, vai falar mal de mim? Pode falar. Eu não vou me justificar. Meu amigo, vão bater? Não vou me justificar, não preciso. Vão querer me humilhar, me envergonhar, e você não vai falar nada? Eu vou falar do Evangelho. Mas você não se sentiu assim, desprestigiado? Meu amigo, Paulo naquela época disse: sou tido como o lixo, a escória da terra. Paulo naquela época já era considerado nada, só porque pregava o Evangelho. O meu Senhor foi parar no madeiro por causa do Evangelho. Aí eu em 2024, eu vou querer o quê? Aplausos? Ou me sentir ofendido? Ou me sentir magoado, entristecido? Não. Negativo. O meu Senhor me justifica. Ele me cobre. Amém, pessoal? Amém. E nessa justiça nós devemos caminhar. É muito forte. O próprio Deus que busca a justiça é o próprio Deus que nos concede a justiça. É por isso que a palavra da cruz é loucura. Ou não é? É loucura. Ele quer justiça e nós não somos justos. Então Ele mesmo dá a justiça para a gente. E está tudo maravilhoso. Creia nisso e se renda a isso. Amém? Coloque a mão no seu coração. Espírito Santo de Deus, nós em Ti nos apresentamos, sabendo que não somos dignos, não, meu Pai, não somos merecedores, pelo contrário, somos pecadores e pedimos que o Senhor venha nos salvar do nosso próprio pecado. Como diz as Escrituras, que o Senhor justifica, então vem nos justificar. Me salva, Senhor, de mim, me liberta do meu eu, me liberta do meu eu. Já não quero ser igual, já não quero ser igual. Tanta coisa de mim se perdeu. Me salva, Senhor, de mim. Fala para Ele: me liberta do meu eu. Eu já não quero ser igual, já não quero ser igual. Tanta coisa de mim se perdeu. O bem que eu quero fazer, Senhor, eu não faço. Senhor, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, O mal que eu quero fazer está diante de mim. Quando o homem que eu era diz não, O homem que eu sou pela fé diz que sim. tem misericórdia. Tem